Olá, família Abrindo a Mente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma videocacetada, mais uma pataquada, mais uma história impressionante que eu vivi. Como eu andei em sinceridade, andei em verdade, eu pude presenciar muita coisa estranha. Como eu estou fora do sistema, eu posso relatar essas coisas e porque são verdades. Eu tenho o apoio daquele que falou em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 14,6: Eu sou o caminho e a verdade. Então, os que não relatam essas coisas estão ganhando dinheiro no lugar. Quando você fala a verdade, geralmente você não é remunerado. Não é muito fácil, né? Mas eu espero que Deus venha levantar, como sempre fez durante a minha vida de fé, parceiros, companheiros, pessoas que nos ajudem a levar essa cruz, a tocar esse canal avante, que por enquanto ele não oferece nada. Eu trabalho fazendo artes, mas tenho trabalhado pouco porque tenho estado doente, pelo fato de ficar muito tempo sentado e tive alteração no sangue. Tive de ficar tomando medicamentos de diabético, né? Então, eu não poderia ficar mais desenhando sentado, né? Estou aqui com o canal. Gostaria que o canal rapidamente viesse a ser monetizado, a ter um número de seguidores e pessoas que colaborassem com a gente, porque durante quase 30 anos, começando com 16 anos de idade, esse foi meu trabalho. Eu queria continuar com o trabalho de pregar a palavra, falar a verdade. Primeira carta que Paulo escreveu ao seu amigo Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 1 até o versículo 2. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Muito bem. Você que chegou agora nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Tem muita história interessante, porque são verdadeiras. Eu sou o pastor Frank Lima. Durante quase 30 anos eu servi como líder na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central aqui no Ceará e pelo Brasil como itinerante, somando quase 10 anos pastoreando o campo e mais ao todo 12 anos pregando pelo Brasil como itinerante. E em 2014 eu passei a fazer uns trabalhos com as minhas próprias mãos, fora do Evangelho, vim a trabalhar com artes e saí mais desse meio pelo fato de que eu não fiquei satisfeito com o andamento em que o ministério vive hoje em dia. Sabe, sempre foi a mesma coisa. Sempre foi um trabalho, é uma entidade sem fins lucrativos, mas tem lucro e o lucro é investido em uma pessoa que é o líder. E se a quantia for muito alta, é organizado um salário para essa pessoa e o restante é guardado na tesouraria, mas não é destinado à viúva, aquela que não é aposentada, alguém que o marido deixou e ainda é jovem, tem criança e está sofrendo. Pobre, carente, órfão, estrangeiro, como a Escritura fala, aqueles que ficavam com os levitas, né? Então, eu não fico contente mais de estar nesse meio. A não ser que eu esteja falando para os que têm mais ajudar os que têm menos. Essa é a minha visão. Quem discordar, pode discordar. Todos os líderes que eu conversei com eles disseram: você tem razão, mas se eu fizer igual você, eu vou para a roça. Então, já faz quase 10 anos que eu estou na roça. Mas não estou só. O Cordeiro que tira o pecado do mundo está conosco. Muito bem. Eu estava residindo em Cubatão, Santos, São Paulo, em uma área chamada Bolsão 7, um lugar de apartamentos que foi de um projeto do governo chamado CDHU, desapropriando casas que estavam na cota 95 metros acima do nível do mar. É um lugar
chamado de área de risco. E aí as casas receberam a placa da CDHU, de um plano de indenização das casas para apartamentos. E aí eu estava residindo junto com os cunhados meus por um pouco tempo. E aí um cunhado meu tinha duas casas, uma ele pôs no nome dele, a outra pôs no meu nome. Ganhando o apartamento, ele me daria uma oferta, uma ajuda para mim, para eu retornar para o Ceará, e ele ficaria lá com o apartamento. Eu estava lá. Isso por volta de 2012, se não me falha a memória. Então, como eu tinha atendido várias agendas, eu fazia parte do Ministério da Assembleia de Deus de Cubatão, que tinha como presidente o reverendo Romualdo e o vice-presidente o pastor Fabiano. Eu estava ali cooperando com eles, quando recebi um telefonema, lá no apartamento onde eu estava, de um jovem pastor. Ligou para mim e disse: Pastor Frank, queria lhe convidar para pregar na Assembleia de Deus Ministério de Santos, em Guarujá, São Paulo. Quanto você cobra? Eu falei para ele: olha, varão, eu nunca cobrei formalmente, porque no capítulo 10 de São Mateus, o Salvador enviou de dois em dois Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, e disse para não levarem espadas, dinheiro nos alforjes ou alguma moeda, né? E disse a eles que o obreiro é digno do salário e falou para eles que o que receberam de graça, dessem de graça. Bem verdade que eu cursei um seminário e o primeiro ano um benfeitor, um diácono, chamado Antônio Carlos Farias, lá na Assembleia de Deus do Quintino Cunha, Fortaleza, Ceará, ele pagou um ano de seminário para mim. E ele gastou no primeiro semestre de compra de livros uns R$ 330. Ele trabalhava com consórcio de celulares, né? Foi um dinheiro alto que ele pagou investindo em mim, né? E o primeiro ano ele pagou as despesas do seminário. O segundo ano fui eu que paguei. Então, o seminarista, o teólogo, ele tem essa profissão. Isso é uma profissão. Como qualquer um outro pastor, como qualquer um outro professor que usa um livro didático e ensina na sala de aula, é a mesma coisa, né? Só que é ensinando teologia, mas é uma profissão e é remunerado. Os meus professores eram assalariados para ensinar a gente. E eu cursei o Estadec e fiz ETAD. ETAD é outra escola de educação teológica da Assembleia de Deus, que foi instituído pelo missionário americano Bernard Johnson, bem conhecido. E eu, como pastor, também, o pastor é uma profissão, não é? Mas eu, tendo direito, ainda sempre usei o método durante toda a minha vida de itinerante. Pedi que me ajudasse voluntariamente com oferta de amor, o que na maioria dos casos não recebi. Numa festa tem muitos pregadores e cantores. A maioria cobra alguma coisa. Quando você fala assim, muitos chegavam para mim e diziam: pastor, o pastor ali que a gente trouxe veio barato, foi só 5.000, né? Foi um pastor Adeildo, não sei quem. A cantora cobrou só 1.500. Mas eu fiquei sem nada. Daqui a 30 dias eu lhe dou uma oferta, porque eu fiquei sem nada. Aí eu, que já não tinha nada, ficava sem nada, não dava para manter. Nunca tive como pagar luz, água, me manter direito como itinerante dessa forma. Então chegou o momento que eu precisava ter a minha casa, eu precisava cuidar dos meus filhos e da minha família. E aí eu parei em 2014 para trabalhar com as minhas mãos para conseguir algo. Porque sendo fiel não dava. E como líder de igreja, a penúltima igreja que eu trabalhei, Catarina, eu falei com os obreiros ali para deixar 30% para cada dirigente de congregação e eles verem os carentes para tirar da renda e ajudar os carentes. E na sede eu fazia a mesma coisa para cuidar dos irmãos. Eu até acreditando que o Pai iria abençoar ainda mais e aparecer mais gente animada para ajudar uns aos outros. E um presbítero chamado Antônio Santos, que estava com outros, disse: não, meu pastor, não faça isso não. A renda é pouquinha, é para o pastor mesmo. Se o senhor fizer isso, acaba com a renda da igreja e outro pastor não vai querer substituir o senhor. A gente não vai querer. Quando a renda é baixa, os pastores não querem ir para a igreja. Aí naqueles dias se cumpriu, é verdade o que ele disse. Um pastor de uma cidade próxima de Sobral, que é uma cidade de bastante faculdades, uma cidade chamada Mucambo. Em Mucambo,
vice-presidente tinha me falado que lá tinha mais de 2 pessoas com mais de 2 formaturas, tinha pessoas formadas. Era uma igreja de elite. E o pastor de lá, chamado Marinho, ele foi até Catarina, onde eu estava pastoreando, e disse: pastor, eu queria convidar você para permutar como campo, Catarina. Eu gosto de Catarina, acho ela bonita. Mas eu não venho porque aqui rende menos. E se uma igreja render 1 centavo a menos, eu não vou. E muitos outros eu vi. É porque, na verdade, o Deus que funciona de fato na igreja evangélica é o Deus financeiro. Eu digo para vocês que é o Deus financeiro pelo seguinte: primeira coisa, se tirar esse Deus, não tiver nada para o líder, ele nem trabalha. Não vai trabalhar. Não tem como. Segundo, 99% dos problemas da igreja são todos financeiros. 99%. Se o pastor pegar e distribuir com cada um com os probleminhas dele, pronto, é Deus purinho. Você quer ver Deus purinho? Nessa terra, Jesus disse que você escolhe a quem servir, a Deus ou Mamon. Mamon é uma divindade, é um Deus aqui na terra, Deus, dinheiro. Se uma pessoa está passando fome, está sem nada, e você chega e entrega um pacote de dinheiro na mão dele, o que, que ele vai dizer? Ele vai agradecer ao Criador e vai dizer que Deus mandou aquilo. Então, a ação do dinheiro é uma ação divina, não é? Se tirar o dinheiro não funciona, porque nesse século que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos, é assim que funciona. Mas sim, mas aí eu não fiquei querendo pastorear a igreja se eu não pudesse simplesmente cuidar das pessoas. E eu cuidei. Durante o período que eu trabalhei, ajudei com aluguel de casa, com cesta básica, gastei muito gasolina visitando, eles queriam que fossem ver eles todo mês, e era preenchido, havia 48 lugares em Catarina, por exemplo, que tinha pessoa espalhada, a partir de uma pessoa, 48 lugares. Então, eu tenho essa lista ainda, um dia eu mostro na minha agenda, eu tenho essa lista de lugares que tinha pessoas, 48. Um mês é 30 dias, então em 30 dias não dava para ver todo mundo. Só se eu fosse em 2, 3 lugares no mesmo dia para poder ver essas pessoas. Então, o dinheirinho que rendia não dava para nada. Às vezes a metade da renda eu gastei só com gasolina para ver, né? Então, a igreja tem um modelo, eu não queria esse modelo. E como itinerante também não dava. Mas das ofertinhas que eu recebi, reparti com muita pessoa carente, até mendigo que estava na porta pedindo ajuda e o pastor dizia que não tinha, né? E eu pegava da minha ofertazinha e dava um pouquinho para ele, né? Eu lembro que eu pregava lá em Cubatão em 2012, né? 2011, 2012, e algumas igrejas lá, tinha mendigo na porta e me pedindo ajuda, eu tirava R$ 10 ou 20 do que eu tinha recebido e dava de oferta para eles ali, né? Que podia ser pouco, mas na ocasião para mim era muito, né? Pois bem, então, eu fui com o varão, com o pastor, lá para Guarujá, Assembleia de Deus, Ministério de Santos. Chegamos lá, uma igreja enorme, muito grande. E ali tinha um senhor muito alto, também muito grande, o líder da igreja, chamado Wagner. Naquela igreja até conheci um amigo, um casal de amigo, o irmão Luciano e a esposa dele. A esposa não era evangélica, mas era uma mulher que servia ao Criador com boas obras, sabe? Luciano era um diácono, né? E enfim. Então naquela igreja, o pastor que foi comigo disse: olha, eu iria pregar hoje, amanhã e depois aqui. Mas eu vou cantar corinhos, eu quero que você pregue. E no final eu ajudo a orar pelas pessoas. Mas quero que você pregue. Depois vai ter uma vigília e você vai pregar aqui também. Eu já conversei com o pastor. E então eu escolhi um tema, lá no profeta Isaías, conselheiro maravilhoso, né? Príncipe da paz e tal. E aí o meu tema foi 7 maravilhas do mundo bíblico. E aquela mensagem que eu preguei tem algumas gravadas em DVD. Falando que a primeira maravilha é o próprio Deus. Segunda maravilha, Jesus. Terceiro, o Espírito Santo. Quarto, é a palavra. Quinto, seria os anjos. Sexto, formação do homem do pó da terra. Sétima, salvação. E a vez chegava até o 8º arrebatamento ainda. Aí eu falei sobre 7 maravilhas. Eu achava maravilhoso aquilo. Se eu fosse hoje falar esses assuntos, seria uma mensagem mais sintética, seria bem mais diferente. Eu fui aprendendo um pouco mais, a gente vai crescendo mais na fé, vai tendo uma estatura melhor, sabe? Principalmente quando você sai fora do sistema e vai só para a palavra mesmo. Então aquela mensagem, ela foi um reboliço na igreja, foi uma alegria, sabe? Alegria muito grande. E o meu colega, ele olhava para mim, sorria e glorificava a Deus, e olhava para o pastor e o pastor se fechou. E ficou calado e ficou com raiva, ficou zangado. E ficou no púlpito, como a gente fala aqui no Ceará, inchado. Ele inchou. Ficou zangado, zangado. E o meu colega olhava para ele, achava estranho, olhava para mim, sorria. E aquela alegria toda. A igreja ficou muito festiva com aquilo.
E no final até perguntaram alguma coisa sobre anjo, que eu mencionei um testemunho sobre anjo, né? O irmão Luciano e a esposa me perguntou alguma coisa sobre anjo. E aí, assim que terminou com aquela alegria toda, o pastor Wagner, né, chamou meu colega lá para a secretaria, rapidinho. Estava conversando com ele lá e parece que falava sério com ele. Parece que estava com raiva mesmo. E quando o meu colega veio falar comigo e chamar a gente para ir embora, ele veio também com a cara fechada, zangado. Aí falou, misericórdia, vamos embora, varão. Você não vai mais pregar aqui não, porque você é uma bênção. Falou, você é uma bênção. Aí eu não entendi. Aí fomos até o carro e ele encostou a cabeça no volante e disse, rapaz, eu fico inconformado com isso. Aí falou assim, que mercenário desgraçado é esse? Onde já se viu uma coisa dessa? Isso é um absurdo. Ele falou que eu não trouxesse mais você aqui, pastor, porque você é uma benção. Ele falou que não queria mais você aqui. Ele disse, como é que pode um homem desse? Estava com a igreja na mão. Podia ter tirado uma bolada de dinheiro. Esse povo tem dinheiro. E ele veio e as pessoas acreditaram na palavra dele, estavam ali. Se ele tivesse usado essa estratégia, usado isso aí, tinha tirado uma bolada de dinheiro, dava metade para vocês, metade para mim, era muito dinheiro, mas ele não fez. Eu não quero nem ver mais ele aqui. Leva ele daqui. Não vai mais pregar aqui não. Nem na campanha, nem na vigília. Aí ele falou, rapaz, é um mercenário desgraçado, mas não é só ele não. É sempre assim. Todos são assim. Só se a gente sair fora disso. Aí eu falei, eu tô saindo fora disso. Inclusive o que eu falo não bate muito com eles não. Aí ele disse assim, parece um trem cheio de vagão. Você salta de um vagão, vai para outro. Onde vai é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, meus queridos, essa é a videocacetada de hoje, a pataquada de hoje. Aconteceu comigo, eu estive nesse lugar. Né? E aí eu estou relatando isso aqui porque é o seguinte, aí você diz, pastor, eu fico no templo, eu saio do templo. Aí eu vou dizer, não, meu irmão, isso é uma escolha pessoal sua. Eu não entro na vida das pessoas para fazer isso. Quando eu saí fora do sistema e resolvi ficar na minha casa com a minha família, falei para minha mãe e para os meus irmãos, eu não estou convidando ninguém para me seguir. Não estou dizendo vá nem fique, não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu quero ficar com a minha família e não quero estar no meio do sistema mais. Não está me fazendo bem. Não estou feliz. Então, eu digo o seguinte, quem quer servir ao Criador, esses lugares não é o ambiente quem quer servir. Porque um dia o Messias falou para a samaritana, o dia já veio e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí ele disse, Deus procura os tais para seus adoradores. Né? Então, tem pessoas que nos meus vídeos já comentou e falou, pastor, mas até o milênio precisamos ter um templo físico. Meu amado, eu não vou discutir com você isso. E você já falou, até alguém já falou no comentário, Ivo, falou que eu estava equivocado. Não estou equivocado. Eu falo o que está escrito, eu falo o que eu vivenciei. Se você quer estar no templo, esteja. Eu não estou dizendo para a pessoa que saia fora ou que fique dentro. Eu falo o que a Escritura diz. E aí eu digo o seguinte, imagina um ambiente desse, que eu fui lá, que o cara disse que não me queria lá. Quem é que ele quer lá? Quem é que ele vai querer lá? Eu estive em uma igreja em Picos, Piauí, no estado do Piauí, em Picos, e disseram para mim que ali tinham dois irmãos que pregavam mensagem de prosperidade em uma determinada igreja, sempre iam, quando eu chegava eu estava em casa, todo mundo gostava. Quando eu cheguei ali, fui convidado pelo líder, não vou discriminar agora, não vou revelar a igreja nem nada agora, que eu também preguei sobre mensagens que devemos pregar nos últimos dias. E eu falei contra a teologia da prosperidade. Eu citei aqueles temas que eles usam. Sonho de José, promessa não cumprida, Mefibosete na mesa do rei, Lodebar nunca mais, dia da vitória, dia da virada, restauração, restituição. Eu falei que essas mensagens não eram verdade. E eu toquei em assuntos verdadeiros. Eu até disse, as promessas do Pai geralmente é para depois da vida na terra. É para após a morte, é para a vida eterna. Quem for fiel até a morte, darei a coroa da vida. Quem for fiel até o fim, herdará todas as coisas. Quem vencer, herdará todas as coisas. Quem for fiel, herdará o reino dos céus, sentará no trono com Deus, receberá um novo nome. As promessas não é para aqui. Né?
Mas aí um monte de... Então, quando eu preguei lá, o líder não demonstrou que gostou, ninguém demonstrou que gostou, não. Não falou, não me deu, não recebi nem a passagem do ônibus, oferta, nada. Não me deu nada, nem falou mais nada. É como se eu nem existisse mais. Eu estava no local hospedado, ainda fiquei lá porque era da igreja, né? Era uma dependência da igreja, mas enfim, né? Então eu digo que para quem quer servir ao Criador não é aí. Até porque o Criador não precisa de nada das nossas mãos. Não. Você creu no Messias, que morreu há 2000 anos atrás? Morreu 2000 anos atrás, mas te salva hoje. E precisa você pagar a prestação da salvação em algum templo, em alguma denominação? Claro que não. Mas se você quer estar lá, cumpra direitinho, obedeça ao líder, dê o seu dízimo, a sua oferta, vá às viagens da igreja, faça. Fique lá no seu mundo, é uma coisa tua. Eu respeito isso. Biblicamente, escrituristicamente, não seria mais o caminho é o Messias, é outra coisa. Entrou uma única vez no santuário e propiciou a eterna redenção. Mas aí a escolha é de cada um. Então, Deus abençoe a todos. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você gostou dessa pataquada, dessa videocacetada aí, dessa presepada, como a gente fala aqui no Ceará, né? Gostou de saber que essas coisas rolam e acontecem, e é todo dia e cada vez mais pior. Nem imagina o que acontece hoje em dia, né? Vai falar da África. Vai ver igreja lá na África, o que está acontecendo, líderes na África, uma coisa louca o que eles fazem. Imagina, né? Líder que manda as pessoas comer grama, se abaixar, ajoelhar e comer capim no chão. Líder que botou gasolina para a pessoa beber gasolina, combustível. Líderes que mandou as meninas ficar na beira da praia com o bumbum para cima para ele ir lá. Ir lá para, tipo, tocar com a língua dele, fazer alguma coisa lá para elas casarem. Líderes que mandou os homens ficar na fila para ele pegar no órgão dos caras. Que era para crescer mais. Na África, imagina que tamanho vai ficar. Se fosse no Japão, beleza, né? Então, eu estou dizendo que não é brincadeira, não. O que aprontam por aí, menino. E esses televangelistas grandões que tem por aí. Eu já encontrei atores que trabalhou para eles, sentando em cadeiras de roda, como o seu Valdomiro Santiago, como Igreja do Edir Macedo, como muitos outros aí. Tem atores que trabalham lá atuando, que fazem. E é um tipo que muitos chegam e perguntam assim, placa da Universal, você ganha quanto? Eu ganho 1 milhão por mês. Vai ganhar 2, mude a placa para mundial, alguma coisa do tipo. Vamos fazer um negócio aqui. Cobra engolindo cobra. Isso eu vi as pessoas falando para mim em São Paulo, pessoas que trabalharam na obra lá, contaram isso, que acontecia, né? Então, olha só, é brincadeira? Não é brincadeira, né? Então é isso, um abraço para todos, até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos, amém.